Olá, mulheres VIP! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do livro da Dev Tyrus, Escolhas Inteligentes. E a escolha inteligente de hoje é viver de forma criativa. Escolha hoje viver de forma criativa. Gente, Deus é um Deus criativo. Por uma palavra, todo mundo se formou. Então, por uma palavra de Deus, a criatividade gerou tudo que nós vemos e tudo que nós vivemos. Por isso que o natural de Deus é ser criativo. Então você foi criado imagem e semelhança de Deus. Então a criatividade existe dentro de você. Então se hoje você não está tendo uma vida criativa, vamos voltar lá na origem. Nós somos imagem e semelhança de Deus e a criatividade já existe dentro de você. Então hoje é dia de resgatarmos a criatividade. Você que já é criativa, buscar um próximo passo em criatividade na sua vida. Eu vou falar aqui um pouquinho que como Deus, né, ele é a fonte de toda a criatividade. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais criativos nós ficamos. E como alcançar criatividade? Um exemplo aqui é através da oração. Quando nós nos juntamos a Deus em oração, a criatividade começa a fazer parte da nossa vida. Deus coloca nos nossos corações novos projetos. Deus coloca nos nossos corações novas atitudes, ideias criativas, negócios, e tudo começa a prosperar na nossa vida para que cada dia nós venhamos a ser mais criativos e abrir cada dia mais portas para o reino de Deus se manifestar aqui na terra. O livro conta sobre a história da filha de Caleb, Axa. Axa, o pai, né, dela, Caleb, ele era dono de muitas terras, lá em Juízes 15, 13 a 19. E Axa, por motivo do seu casamento, o pai dela deu algumas terras a ela, tá? A Axa e seu marido. Só que ele deu terras que não tinham fontes de águas, ele deu terras de seca, desérticas para ela. E Axa ficou olhando para aquela situação e em vez de pedir para o pai dela mais terras e outras coisas, quando ela chegou diante do pai dela, ela pediu uma ideia criativa que ela teve. Ela pediu fontes de águas. Quando ela pediu fontes de águas, Caleb deu a ela as fontes exteriores e as interiores. Então ele deu mais do que ela pediu, deu fontes de águas e aquela mulher transformou aquela terra seca que ela tinha recebido por herança, ela recebeu, ela transformou num grande jardim. Hoje, a terra ali que ela recebeu, que é a terra do Negueb, hoje é um jardim, existem plantios ali nessa terra. E a Axa conseguiu transformar a realidade dela em uma realidade totalmente diferente através da criatividade. E hoje, comigo e com você, é a mesma coisa. A Dev e o Larry, né, que são casais, a Dev foi quem escreveu esse livro. Ela conta de uma história que ela, durante o tempo de ministério deles, tinha uma pessoa que apoiava ali o ministério, né, um casal muito talentoso, muito dedicado às coisas de Deus. Só que eles não eram hospitaleiros, ninguém entrava na casa deles, eles não chamavam as pessoas para ir ali. E a Dev olhou e falou assim, eu acho que eu vou tomar um café com essa mulher na casa dela. Quando ela chegou lá, ela viu que a casa da mulher estava toda bagunçada, tinha muito pelo de cachorro, a casa estava suja. E ela entendeu por que ela não chamava as pessoas para ir na casa dela, porque não era natural dela ela ser receptiva, ela ser hospitaleira. E a Dev sentiu no coração que ela deveria voltar naquela casa e ela deveria ajudar a limpar, a arrumar os cômodos. E foi isso que ela fez. Ela voltou ali naquele lugar, naquela mulher da igreja, ela ajudou a limpar e a casa ficou linda, maravilhosa. E logo aquela mulher começou a ter tantas ideias criativas, a abundar em criatividade na sua vida, por causa que de dentro para fora começou a surgir algo lindo, começou a haver uma grande vontade, né, de ser melhor. E a Dev ensinou um princípio, o princípio de Mateus 25, que é: seja fiel no pouco e sobre o muito
Deus vai te colocar. E foi isso que ela ensinou para aquela mulher. E a partir do momento que ela foi fiel no pouco, naquilo que ela tinha, na casa dela, no ambiente, ela começou a cuidar do ambiente da casa dela, começou a receber mais pessoas na casa dela. Daqui a pouco, toda a vida dela foi transformada, inclusive a parte financeira começou a prosperar. E isso não acontece somente na vida dessa mulher, mas de todas nós. Todas as vezes que nós, Flávia, mas minha casa é muito simples. Mas Deus colocou na sua mão essa casa para você cuidar, para você amar e para você ter ideias criativas. A partir do momento que você tem ideias criativas, você vai transformar uma casa simples, receber alguém, um convidado para tomar um café na sua casa de forma simples. Mas você vai fazer com tanto carinho, com tanto amor, com tanta criatividade, que aquilo ali vai ser momentos especiais que muitas pessoas viverão. E esse é um exemplo que a Dev dá aqui sobre como usar a criatividade em nosso favor. E ela fala como é bom nós realinharmos as coisas, fazer uma mudança na decoração, usar a criatividade. E a criatividade, muitas vezes, ela aumenta quando nós criamos um ambiente para exercermos a criatividade. Coloca uma velinha aromática, coloca uma música ambiente e começa a cuidar da sua casa. E nesse momento você vai ver ideias criativas de novos negócios, ideias criativas de você poder ter novos projetos na sua igreja, no seu local de trabalho, com a sua família, e você vai ver surgindo um novo de Deus na sua vida. Ela cita aqui também no livro formas que a gente limita a criatividade na nossa vida. E eu quero falar essas formas porque é muito forte. Olha só, primeiro, deixar o medo de falhar vencer. Muitas vezes a gente fica com tanto medo de falhar, ai meu Deus, mas isso vai ser insuficiente e tal. Que aí a gente para de usar a criatividade de Deus naquilo que a gente tem. Então, olha, esse limitante da criatividade tem que ser cortado da nossa vida. Nada de medo de falhar. Vai lá e faça. Outra coisa é comparações. Muitas vezes nós somos... ainda mais agora com a social media, com todo esse mundo que nós vivemos, né? A comparação se tornou um problema muito presente na vida de muitas pessoas. E nas mídias sociais, apenas é mostrado ali os melhores momentos da vida da pessoa. Ninguém coloca ali um momento de tristeza, um momento que tá mal. Não. Por isso que quando você entra ali na rede social, meu Deus, a vida de todo mundo é maravilhosa, só a minha, só eu que tô passando problema. Só que isso não é verdade. Toda vez que você for se comparar, você vai perder. Toda vez. Por isso que nós precisamos parar com isso. A comparação limita a nossa criatividade. Você é única, Deus te fez única. Então aproveite dessa grandiosidade de Deus, que Ele fez você. Só você tem seu DNA, só você tem sua retina. Existem códigos únicos em você. Sendo assim, pare de se comparar e faça o melhor que você pode com o que você tem. Outro limitante da criatividade, preguiça. Sabe por quê? Porque fazer algo novo, algo criativo dá trabalho. Por isso que nós precisamos acabar com a preguiça na nossa vida e agirmos de forma a sempre ter um novo perto de nós. Outra coisa, insegurança. Não seja insegura. Quando você agir com criatividade, você vai ver que sempre os passos vão levar você ao próximo nível. Pré-julgamentos. Não se julgue. Viver de forma enraizada. Sabe quando a gente começa, não quero sair daqui, começa a ter apego às coisas materiais. E Deus, nós sabemos aonde está o nosso tesouro. O nosso tesouro está na eternidade, junto a Deus, tá? João Batista, é muito interessante isso aqui que é falado no livro, que João Batista, ele foi uma voz no deserto. Ele não foi um eco. Ele não foi a repetição de um som. Não, ele foi o som, um som criativo, um som original. E Deus ama a originalidade, Deus honra a originalidade. Mas nós precisamos ser compiladores. Por quê? Porque você vai absorver as informações, você vai ver as ideias e a partir daí você vai usar uma ideia criativa para você alcançar algo novo. Então nós não devemos ser copiadores. Pegar um negócio, copiar, perder a nossa identidade de forma alguma. Mas nós devemos ser compiladores, usar essa informação a favor do reino de Deus, colocando a nossa experiência, a nossa vida junto ali com criatividade para alcançar o novo, tá? Reinventar traz algo novo e fresco. Então, muitas vezes é necessário que você
Quebre. Quebre isso que está muito certinho, quebre e construa de novo, reconstrua. Quando você faz isso, é algo que você vai gerar o novo na sua vida através da criatividade. Então não tenha medo de quebrar alguns padrões, algumas coisas na sua vida em prol de fazê-las melhor, tá bom? E a criatividade, ela é estimulada, né, pelos nossos sentidos. Então, como é importante a gente realmente no nosso quarto de oração, na hora que a gente precisa de uma ideia criativa, coloca um cheiro, coloca uma música ambiente e você vai ver a criatividade de Deus agindo através de você para abençoar cada vez mais pessoas e você ir para o próximo nível. Deus te abençoa, escolha ser criativa. Deus abençoe você.